1h14, a gente falou tanto aqui sobre crime organizado, combate às facções, e hoje o Jornal da Band estreia uma série especial sobre as facções criminosas que estão tomando conta de cidades nordestinas. São ali destinos turísticos que agora estão sob domínio do crime organizado. Esse trabalho é do repórter Rodrigo Hidalgo, que está com a gente aqui no estúdio e traz uma prévia pra gente, Hidalgo. O que o pessoal vai conferir? Conta aí. Boa tarde, Larissa, Boa tarde. Ferretti, boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente, a partir de hoje, no Jornal da Band, a partir das 7h20 da noite, o início de uma série de reportagens sobre o tráfico de entorpecentes em lugares paradisíacos do Brasil. Nós percorremos mais de 3.000 quilômetros durante quase 10 dias. A equipe formada por mim, pelo produtor Leandro Santana e pelo repórter cinematográfico Dario Costenaro, e constatando a presença do crime organizado em lugares como Jericoacoara, Porto de Galinhas, Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. É uma ação mais silenciosa, diferentemente das grandes cidades, em que muitos turistas acabam não percebendo, principalmente aqueles que vão com os familiares, porque o foco deles são os turistas, mas os jovens, consumidores de drogas, estrangeiros, e há uma ação muito coordenada. E por trás disso existe uma disputa por territórios envolvendo facções criminosas. O Comando Vermelho e o PCC, o Nordeste é um ponto estratégico, é um lugar estratégico, até pela questão geográfica também, e além disso há alianças com outras organizações criminosas do Nordeste, grupos que se formaram, tanto no estado de Pernambuco como no estado do Ceará, que é um dos estados mais violentos do país. E a gente, com jornalismo investigativo, a gente conseguiu descobrir como que funciona isso, né? Por exemplo, na praia de Porto de Galinhas, a gente constata ali a presença dos chamados aviãozinhos, como nos morros cariocas, como em comunidades de São Paulo. Jovens e adolescentes que são cooptados pelo tráfico são aqueles adolescentes que acabam oferecendo produtos de artesanato na praia. A fachada é essa. Aqueles artesanatos de pintura, de azulejo, aquelas flores que eles produzem na hora com plantas. Eles que fazem essa abordagem inicial oferecendo droga. A gente conseguiu captar isso por meio de imagens, por meio de flagrantes nesses locais, e a gente percebeu que nos arredores a violência prevalece, a lei do silêncio, o medo. A gente teve um caso exatamente 1 ano em Jericoacoara, no Ceará, um dos lugares mais lindos do Brasil, um jovem turista de São Paulo que foi confundido com um integrante de uma organização criminosa rival, porque acabaram vendo o celular dele, viram gestos que ele fazia, roupas que usava, confundiram, e ele foi executado nesse local. Isso chamou a atenção, e a gente constatou outros casos, como em Porto de Galinhas, uma jovem que também foi tida como informante da polícia. Ela foi sequestrada, moradora da cidade de Pojuca, a cidade a qual a praia de Porto de Galinhas pertence. Ela foi confundida como uma informante da polícia, ela foi sequestrada, torturada e morta. Nós tivemos um triplo homicídio esse ano também na Praia da Pipa. Então, apesar de não ser tão evidente essa ação do tráfico, que muitos turistas acabam não percebendo, ela ocorre. E essa disputa por território também, isso a gente vai mostrar nessa série de reportagem. Outro fato interessante, um dos capítulos também dessa série vai contar a história de uma cidade fantasma. É um distrito, uma vila que pertence à cidade de Morada Nova, a cerca de 170 quilômetros do Ceará. Nesse local, até o meio do ano, viviam cerca de 2.000 pessoas, 300 famílias, e por conta de uma disputa interna entre duas facções rivais, as pessoas foram expulsas, muitas pessoas com medo acabaram deixando a cidade, e hoje existem apenas 20 pessoas que vivem lá, basicamente só idosos. A escola foi fechada, o posto de saúde está fechado, a igreja. Então a gente vai mostrar que ponto chegou essa situação. Uma cidade que para o crime organizado é estratégica, porque ali eles praticam grandes assaltos e acabam fugindo para esse local, que é uma área rural. Então, tudo isso a gente vai mostrar essa situação, que é o avanço das facções criminosas no Nordeste do país. Ô Hidalgo, e conta um pouco pra gente, pro ouvinte que não é do jornalismo, uma parte de bastidores, assim, o desafio de fazer um material de fôlego investigativo, ainda mais pra televisão, que você tem que trabalhar com vídeo. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram aí nessa produção? Normalmente, quando a gente vai para um local que a gente não tem o contato diário, que a gente não conhece, a gente procura antes conversar com algumas pessoas, com contatos, com fontes, às vezes até com outros colegas, né, para saber o ambiente. Realmente a gente, queira ou não, existe um certo risco, né, porque você está ali, e até são cidades pequenas, locais
a nossa presença ela é, obviamente, atenção. identificada, chama atenção e, obviamente, em pouco tempo eles acabam percebendo o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. O objetivo era contar uma realidade, né? Não, hipótese alguma, prejudicar o turismo nem nada. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. A gente tem, por exemplo, relatos em off, né, de empresários, de comerciantes de Porto de Galinhas, um exemplo, que tem muito medo de falar e, inclusive, eles acabam sendo ameaçados por traficantes de não fornecer, às vezes, imagens de câmeras de segurança para a investigação de crimes. Por exemplo, o crime patrimonial lá, roubo de celular, que é muito comum nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, hoje, toda esquina, todo momento a gente testemunha e fica sabendo desses casos, lá é proibido, por ordem do tráfico. Porque, obviamente, se tiver o roubo de celular e isso vai atingir o turista, vai atingir, entre aspas, os clientes deles. Prejudica todo o negócio. Então, é algo que vem de uma forma muito organizada por parte... tem organizações que foram formadas lá, o Comando do Litoral Sul, por exemplo, que atua ali naquela região do litoral de Pernambuco. Ela é uma organização criminosa que é ligada ao Comando Vermelho, mas ela também compra drogas do PCC, algo até curioso. Então são facções que se estabeleceram por meio da força. Alguns desses criminosos que lideram essas organizações criminosas foram presos fora do estado. Muitos acabam se escondendo no Rio de Janeiro, outros foram detidos na Bolívia. Então é algo que vem preocupando as autoridades. Algumas dessas cidades elas não têm um policiamento ostensivo em grande quantidade, o efetivo é pequeno até pelos índices criminais serem reduzidos, e eles acabam se valendo disso, que é o caso, por exemplo, de Jericoacoara. A gente pouco percebe a presença ostensiva da polícia ali, o que faz com que eles acabem agindo de uma maneira até mais ostensiva. A gente conversou com uma turista de Minas Gerais que estava por lá e que demonstrou a preocupação dela que na noite anterior o filho adolescente tinha sido abordado, ofereceram cocaína e maconha para ele e ele disse, não, eu não uso drogas. Então, quer dizer, é algo que também, para esse público que eles buscam, essas ações são ostensivas.